Isaías capítulo número 38, amém, meus irmãos? Isaías 38. Todos que acharam aí, já fiquem olhando para a sua Bíblia que a gente vai ler agora. Isaías 38, você achou, amém? O único versículo que eu quero ler desse texto é o versículo 17. Isaías 38, 17. Diz assim a palavra de Deus: foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova da destruição, lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Você pode repetir a parte A do versículo 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Amém? Meus irmãos, o que levaria um homem a dizer algo tão forte quanto isso? O que é que o rei Ezequias, que é o autor aqui dessa frase, o que é que ele conseguiu tirar de lições do sofrimento, para que ele pudesse dizer isso e dizer de uma forma tão contundente: foi para o meu benefício que eu tanto sofri? Olha só, como é que alguém chega a dizer: olha, foi bom eu ter sofrido? Porque é exatamente isso que ele está dizendo. Como é que alguém consegue encontrar algo bom no sofrimento? Isso deve certamente nos despertar, nos chamar a atenção. Como é que ele consegue enxergar benefício em algo tão terrível quanto uma enfermidade mortal? Porque o profeta Isaías se aproxima dele e diz: olha, Deus mandou te dizer que você vai morrer. A enfermidade que está no teu corpo é uma enfermidade para a morte. Você vai morrer. E isso está aí no capítulo de número 38, logo no início. Diz assim: naqueles dias Ezequias ficou doente à beira da morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer, você não vai se recuperar. Olhe para cá. Como é que um homem encara a morte e sai dela dizendo: foi bom eu ter passado por isso, foi para o meu benefício que eu tanto sofri? Como é que alguém pode dizer que foi bom eu ter perdido um filho? Como é que alguém chega a uma conclusão como essa? Como é que alguém pode chegar a dizer, a afirmar isso de forma tão profunda quanto o rei Ezequias? Então, eu faço uma pergunta nessa noite: como nós poderemos olhar para o sofrimento e reagirmos como o rei Ezequias? Porque eu acho que isso vai nos despertar. Querendo ou não, eu quero também passar por sofrimento e reagir como ele, dizer: graças a Deus pelo sofrimento, graças a Deus por Deus ter me permitido sofrer, porque ele disse isso. E a gente precisa aprender, meus irmãos, com aqueles que estão um passo à nossa frente. E Deus deixou na palavra dele alguém como referência para nós. Então, como todas as experiências que nós passamos, sempre nós podemos tirar lições delas. E com o sofrimento não é diferente. Nós podemos aprender algumas coisas na hora do sofrimento. E aí eu quero pensar com você exatamente nesse tema: lições do vale do sofrimento. Amém? Vamos repetir então: lições do vale do sofrimento. Será que o pessoal em casa está repetindo? Então eu queria que alguém dissesse aí em casa aí: lições do vale do sofrimento. Então vou dar aqui 3 segundos para a pessoa dizer isso. Bom, ela já disse: lições do vale do sofrimento. Então, quando olhamos para o vale do sofrimento que o rei Ezequias passou, e fazendo um paralelo com a nossa vida, que tipo de lição você pode tirar do seu sofrimento, meu irmão? Que tipo de lição Deus permite você tirar do seu sofrimento? Às vezes nós falamos assim: ah não, Deus tem um propósito nessa situação que eu passei. É verdade, irmãos. Só que em algumas coisas nós percebemos que as pessoas usam esse chavão, já virou um chavão evangélico, como uma desculpa para os seus próprios erros. Não foi bom eu ter quebrado a cara porque eu precisava disso. Isso é tolice, porque nós podemos aprender observando quem está fazendo o que é certo. Amém ou não amém? Jesus olhou e disse o quê? Venham me seguir. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse o quê? Sede, pois, meus imitadores, como também sou de Cristo. Então a gente pode aprender com aqueles que estão dando certo, ao invés da gente cair no buraco e dizer: não, eu precisava cair no buraco. Isso é uma desculpa terrível que a gente usa, e ainda usa Deus como escudo. Então quer dizer que tem
um ladrão naquela rua, e você diz para mim: olha, pastor, cuidado, tem um ladrão naquela rua, ele está com a arma lá e está pronto para assaltar. Ele diz: não, eu vou. Aí eu digo para você: não, deixa que eu vou lá. Eu prefiro aprender por mim mesmo. Olha só que desculpa mais farrapada que a gente usa. E aí quando acontece, a gente fica aí lamentando e apontando para Deus. Mas é preciso entender que se alguém está alertando você, você não precisa passar lá e cair no buraco, porque você pode aprender com aquele que já teve a experiência. Amém? Então, queridos, eu penso que em tudo na vida você pode tirar lições. A questão que envolve sabedoria e falta de sabedoria é como você e eu reagimos às diversas situações da vida. Tem gente que acorda pela manhã e ouve um pássaro cantar e para ele é a mesma coisa que nada. Outros acordam pela manhã e ouvem um pássaro cantar e dizem: Senhor, muito obrigado por ter me dado um ouvido capaz de escutar o canto dos pássaros. Muito obrigado, Senhor, por me dar liberdade como esse passarinho tem liberdade. Muito obrigado porque eu pude acordar e ver o dia novamente. Sabe, a gente pode tirar lição de tudo. Tem gente, irmão, que passa por essa vida só admirando. Vê uma sarça ardente e fica olhando, colhendo fruto ou descansando à sombra dela. Só que tem outros que percebem, tira as sandálias e ajoelham para adorar a Deus. Então, sarça ardente, revelação de Deus, nós temos a todo instante na nossa vida. A questão é, como nós estamos reagindo a essas coisas? Então, que lições nós podemos tirar do Vale do Sofrimento? A primeira lição que você aprende, que eu aprendo no Vale do Sofrimento, é que nós não somos tudo isso que nós pensamos. Primeira lição do Vale do Sofrimento: você não é tudo isso que você pensa. Como assim, pastor? O orgulho, meus irmãos, nos faz pensar que nós não precisamos de ninguém. O orgulho nos faz pensar que somos totalmente independentes e totalmente autossuficientes. Isso não é verdade. No leito de um hospital, você descobre que até a sua própria urina você não consegue tirar. É preciso que alguém vá lá fazer o serviço sujo para você. É preciso que alguém vá lá recolher aquele negócio e jogar fora. Eu mesmo passei por essa experiência por 2 vezes. Alguém tinha que fazer aquilo que seria a coisa mais comum para eu fazer. Só que na hora do sofrimento, no leito do hospital, alguém tem que fazer isso por nós. E você começa a descobrir que você não pode sozinho. Você começa a descobrir que você não é isso tudo que você pensa. Amém? Você está aqui? Não me deixe só, meu irmão. Sabe? Nem isso a gente pode fazer. Quando uma pessoa sofre um acidente, quebra os 2 braços, nem coçar o nariz ele consegue sozinho. É preciso que alguém faça isso para ele. Eu fico vendo algumas pessoas que muitas vezes sofrem um acidente violento ou passam por um acidente já no próprio órgão, no próprio coração, um acidente cardiovascular, e vejo que muitas vezes uma pessoa que tem um derrame, muitas vezes a pessoa fica até dependente que alguém dê comida na boca para ela. Você está entendendo, irmão? Sofrimento ensina. A questão é se a gente quer aprender ou não. Eu fico pensando nos cegos no tempo de Jesus, e até nos cegos dos dias de hoje. Mas nos tempos de Jesus, quanto que eles dependiam de um guia para eles. Era comum um jovem, um outro homem guiar um cego, ajudar um cego a ficar numa porta, por exemplo, de um templo para poder pedir esmola. Era comum. Agora eu fico imaginando também o quanto que é complicado quando os olhos não enxergam mais e alguém tem que fazer isso por essa pessoa. Então o sofrimento ensina isso para nós. Definitivamente, irmãos, nós precisamos de ajuda. Definitivamente nós não somos autossuficientes. Definitivamente nós precisamos depender. Quantas vezes a gente observa também pessoas maltratarem outras pessoas e depois dependerem delas na hora do sofrimento. Não é verdade? Em Gálatas 6,3 diz o seguinte: a pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, ela está enganando a si mesma. Quando ela pensa que é tudo, que na verdade ela não é, ela está enganando a si mesma. Por quê, meus irmãos? Porque a gente não é tudo aquilo que a gente pensa, na verdade. Eu queria aplicar até esse versículo da palavra de Deus para dizer que muitos de nós pensamos que somos melhores do que os outros. Preste atenção nisso. Quando observamos o sofrimento dos outros e nós não sofrendo. Então eu começo a olhar para uma pessoa que está sofrendo e eu não, e começo a me sentir melhor.
Você não olha, Deus me ama mais do que aquela pessoa, porque ela está sofrendo algum castigo, ela merece, né? Alguma coisa errada ela fez. Então, mas eu que não sofro, eu sou muito especial para Deus. Aliás, eu já cheguei à conclusão que Deus não vive sem mim. Olha, quanto engano! A pessoa que pensa que é importante quando de fato não é, está enganando a si mesma. Sabe, nós pensamos, irmãos, que se nós não sofremos, então isso significa que Deus nos ama mais do que as outras pessoas que sofrem. E isto não é verdade. A questão é que o sofrimento está relacionado não ao si somente, mas ao quando totalmente. A questão não é se vamos sofrer, a questão é quando vamos sofrer. Amém ou não amém? Então, queridos, é lógico que é um erro pensar que Deus, porque eu não sofro e o meu irmão está sofrendo, então isso significa que Deus me ama mais do que o meu irmão. Não, isso é uma mentira. Você aprendeu numa ministração, duas ministrações passadas, que os amigos de Jesus também sofrem. Lázaro era amigo de Jesus e ele sofreu. Pedro era amigo de Jesus e ele sofreu. Tiago era amigo de Jesus, sofreu. Os amigos de Jesus também sofrem. Outras vezes, irmãos, nós pensamos que jamais vai nos acontecer algo que nos faça sofrer. Isso é ilusão. É criar um mundo do faz de conta. Jamais eu vou passar por sofrimento, eu nunca vou perder ninguém. Mentira. Isso é ilusão. Algumas vezes nós somos tomados de orgulho a ponto de pensarmos que quem sofre, sofre porque é fraco. Olha só isso. Ou porque é frágil demais, ou porque é mole demais, como a gente diz. É muito mole. Então a gente pensa que o sofrimento do outro, ele é sempre insignificante. E a gente começa a pensar, isso tudo motivado pelo orgulho, de quem sofre, sofre porque é fraco, sofre porque é frágil. E essa não é a verdade. Às vezes, irmãos, nós pensamos que estamos muito firmados na fé, quando na verdade nós não estamos. Às vezes a gente fica aí, né, dando conselho para quem está passando por sofrimento, chamando a atenção de quem está. Mas na hora que a gente passa pelo nosso sofrimento, é que a gente descobre que tipo de fé a gente tem. É interessante, irmãos, que a Bíblia narra uma observação feita por um dos amigos de Jó, chamado Elifaz, que ele faz isso com o próprio Jó. Ele dá essa palavra ao próprio Jó. Olha o que diz a Bíblia. Ele diz o seguinte: olha, Jó, você ensinou muita gente e deu forças a muitas pessoas desanimadas. Jó fazia isso com as pessoas. Quando alguém tropeçava, cansado e fraco, as suas palavras, Jó, o animavam a ficar de pé. Mas agora que chegou a sua vez de sofrer, como é que você perde a paciência e a coragem? O seu temor a Deus não lhe dá confiança? A sua vida correta não enche de esperança? Olha a pergunta de Elifaz. A pergunta de Elifaz é a seguinte: Jó, eu via como você fazia com os que sofriam. Eu via a sua forma de lidar com aqueles que estavam em sofrimento. Você vinha com a palavra, dava ânimo para eles, você os fortalecia. Mas o que está acontecendo com você agora, Jó? Por que agora que você está sofrendo, você está desse jeito? Irmãos, você está entendendo isso? Esse foi um dos conflitos que eu comecei a vivenciar quando eu comecei a passar por sofrimento. No início desse ano, no final do ano passado, também no meado do ano passado, atingindo a nossa família, de ficar, meu Deus, eu dou tanta palavra de ânimo para tanto mundo, eu visito as pessoas, eu vou em velório, gente que passa, e Deus faz a obra. E essa pergunta de Ele faz é a pergunta que eu fiz para mim mesmo. E agora que chegou a minha vez de sofrer, eu preciso agir no mesmo nível. Mas às vezes, irmãos, nós estamos igual o Jó, ajudando todo mundo, falando para todo mundo. Parece que a gente, em matéria de sofrimento, é expert de ensinar sobre sofrimento. Mas na hora de viver, como é que funciona, irmãos? Eu louvo a Deus com toda a humildade do meu coração. Eu louvo a Deus como o rei Ezequias. Foi bom eu ter passado por sofrimento. Porque uma coisa é você falar sobre sofrimento, outra coisa é você viver o sofrimento. Existem 2 livros escritos por C.S. Lewis que diz o seguinte: um dos livros chamado O Problema do Sofrimento, onde ele vai falar como uma tese sobre o sofrimento. É um livro fantástico, eu tenho esse livro. Um outro livro chamado Anatomia da Dor, o livro que ele escreve depois de perder
a mulher com quem ele se casou, depois de esperar tanto tempo para se casar com ela, ele se casa e ela morre, se não me falha a memória, de um tumor maligno, um câncer. E aí ele então coloca a dor dele para fora nesse livro. E esse livro é totalmente diferente do problema do sofrimento. Então, irmãos, quantos de nós só é forte para ajudar as pessoas em seus sofrimentos, mas quando se trata dos nossos próprios sofrimentos, e aí afundamos? Quantos são assim, muitas vezes? A pergunta é a seguinte: cadê a sua consistência? A pergunta é a seguinte: cadê a sua fé em Deus? A pergunta é a seguinte: cadê a sua confiança em Deus? Foi isso que ele perguntou para Jó: Jó, cadê aquela fé que eu via que você tinha em Deus na hora de ajudar as pessoas que passavam por sofrimento? Cadê ela para você? A questão, irmãos, é que muitas vezes nós somos muito bons para aconselhar as outras pessoas, para ensinar, mas não somos bons para aplicar à nossa própria vida aquilo que nós mesmos falamos. Amém? Você está entendendo? Amém? Então muitas vezes nós fazemos isso, somos bons em falar para os outros: ó, faça isso. Já viu aquela história? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Tem muita gente assim. Mas Deus está querendo que você tenha uma fé fortalecida, meu irmão. Deus quer que você tenha certeza absoluta de quem você é de verdade no reino dele, para a glória dele. Amém ou não amém? Segunda lição que nós aprendemos, que eu aprendo no Vale do Sofrimento, é que assim como nós não somos tudo aquilo que nós pensamos, um outro detalhe importante é que nós podemos mais do que pensamos. Amém? Nós podemos mais do que aquilo que pensamos, meus irmãos. E o que é que significa isso, meu pastor? Significa, meu irmão, que muitas vezes nós estamos dizendo o seguinte: ah, se isso acontecer na minha vida, eu não vou conseguir. Se eu passar por isso, meu Deus, acho que eu morro. Você já falou isso? Com certeza já, em muitas coisas. Ah, meu Deus, se acontecer alguma coisa com meu filho, eu morro. Ah, meu Deus, se eu perder meu emprego, eu não sei o que eu faço, não. Quantas vezes a gente usa essas frases? Se algo me acontecer assim, assim, não sei se eu vou sobreviver não. Meu Deus, já pensou? Eu vou a um hospital, vou a uma consulta de rotina, e o médico diz que eu tenho uma massa cinzenta numa parte do meu corpo e tem que fazer um exame profundo para saber o que é. Já pensou? Meu Deus, se isso acontecer comigo, eu não sei não. Acho que eu me tranco no quarto. Já pensou eu ter que passar por quimioterapia? Perder meus cabelos? Não sei não. Eu não sei se eu vou sobreviver não. Queridos, o que nós precisamos nos lembrar nessa noite são as palavras do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizendo: louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso. Diga comigo: o Pai bondoso. O Deus de quem todos recebem ajuda. É um engano pensarmos que estamos sozinhos no nosso sofrimento. É um engano imaginarmos que Deus nos esqueceu no sofrimento. O texto bíblico diz que os filhos de Deus recebem a ajuda de Deus no seu sofrimento. Amém? Então, quando nós falamos que não podemos, irmãos, nós precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E ele está falando de quê ali? Ele está falando: eu posso passar por sofrimento, porque eu tenho certeza que tem um Deus que me fortalece na hora do sofrimento. Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa nessa noite: você tem mais motivos para sorrir do que para lamentar. Você tem mais motivos para sorrir do que para chorar. Amém? Você está entendendo isso, irmão? Eu não estou dizendo que você não deve chorar. Eu estou dizendo que você tem mais motivos para sorrir do que para chorar. Amém ou não amém? A gente vive dizendo isso: se isso acontecer na minha vida, não, eu não vou conseguir não. Não vou sobreviver não. Só que deixa eu te falar uma coisa. Pare um pouquinho agora e olhe para a tua vida. Quantas coisas já aconteceram na sua vida e você conseguiu? E você resistiu? E você sobreviveu? Quantas coisas? Quantas coisas você já passou na sua história de vida e você venceu? Quantas coisas? Olhe para a sua vida, meu irmão. Você chegou aqui com dificuldade, como diz a canção dos irmãos lá. Mas deixa eu falar uma coisa: você chegou. Amém? Fala para o teu vizinho: você chegou. Você chegou até esse momento da sua história, esse momento da sua vida com dificuldades, mas você chegou. Você chegou aqui
debaixo de luta, de tempestades. Deixa eu te falar uma coisa. Como diz já o nosso outro irmão, cantor, de todas as possibilidades de dar errado, você tinha 100%. De todas as possibilidades de dar errado, eu tinha 100%. Para não dar para nada. Porque todo ser humano nessa terra já nasce com os 2 pés no inferno. Claro que eu estou falando das crianças, né? Já é outro nível de teologia, depois a gente conversa sobre isso. Mas o indivíduo, a partir da idade da razão, ele já tendo consciência do pecado, ele já tem a consequência do pecado também. E aí, as chances de dar errado, 100%. Mas Deus entrou na nossa história e nos trouxe para cá, meus irmãos, para esse momento que nós estamos vivendo. Você mesmo que nos visita nessa noite, que veio aqui a convite, deixa eu te falar uma coisa. Tem muita coisa pelas quais você passou, muitas coisas, que você só conseguiu vencer, porque esse versículo se tornou realidade. Deus tem dado ajuda. Você recebeu a ajuda de Deus para sair dos maiores buracos que você caiu na sua história. Você está aqui, amém? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Muitos têm uma história de vida onde não conheceram seu pai e sua mãe, e de repente uma família se coloca à disposição para cuidar. Quem é que está por trás dessas coisas, meus irmãos? Deus, Deus, Deus. Fala para o teu vizinho, foi Deus, foi Deus. Cada história da sua vida, cada momento de dificuldade, foi Deus quem te trouxe a esse momento. Amém ou não amém? Sabe, nossa alma, meus irmãos, nos engana. Quantas situações você já viveu e as situações não impediram você de seguir em frente? Amém ou não amém? Não te fez ficar trancado num quarto escuro? Quantas dificuldades, quanto sofrimento. Sabe, de fato, o sofrimento nos ensina que nós podemos mais do que pensamos. Com a nossa boca, muitas vezes a gente diz: eu não posso, eu não consigo, eu não tenho forças, isso é difícil demais para mim. Mas no sofrimento a gente aprende que nós podemos mais do que a gente mesmo tem pensado. Amém ou não amém? Você está aqui? Amém? Sabe, meus irmãos, nossa alma nos engana, muitas vezes nos dizendo que somos fracos demais. Mas deixa eu te falar uma coisa: se Deus está com você, você pode vencer. Amém? Se Deus está com você, você pode vencer. Às vezes nós temos a nossa alma tão magoada, tão ferida, como acontece, por exemplo, com Gideão. Lá em Juízes capítulo 6, no verso 15 e 16, ele olha para o anjo do Senhor que se aproxima dele e o cumprimenta assim, dizendo: homem valente, o Senhor é contigo. Irmãos, que cumprimento. Eu quero ouvir isso do anjo de Deus, eu quero ouvir isso, sabe, de Deus. Homem valente, o Senhor é contigo. Olha como é que Gideão responde. Ele diz: Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Um só homem. Já que eu estou contigo. Queridos, em geral, é exatamente como esse texto que nós temos aqui. É a nossa alma que nos engana, dizendo: não, eu não sou capaz, dizendo: eu não vou conseguir, dizendo: eu vou morrer junto, dizendo: isso é demais para mim, não, eu não vou suportar, eu não vou aguentar. É a nossa alma que nos engana. O pior não é isso, o pior é a gente acreditar nela. As nossas emoções nos enganam. Quando vemos obstáculos, as emoções dizem: olha, você não vai conseguir, isso vai acabar com você. Eu já vi pessoas dizendo, chorando em velório: agora tudo acabou, está tudo acabado, agora acabou de vez. E essas mesmas pessoas eu vejo hoje vivendo bem, felizes, sorridentes, e a vida continuando, seguindo em frente. Amém? Sofrimento nos ensina isso, que a gente pode mais do que a gente pensa. Amém? Existem situações muito piores que você já passou na sua vida, e você sobreviveu pela graça de Deus. Amém ou não amém? Fala para o teu vizinho: você pode mais, muito mais do que você pensa. Amém?
Sabe, esse sentimento que eu preguei aqui outro dia, dos dias de gafanhoto, da alma de Gideão, acontece muito. Quando a gente olha para uma realidade de dificuldade, quando a gente olha para uma realidade de sofrimento, a conclusão que a gente chega é: não vou conseguir, não vou sobreviver. E aí, sabe, pessoas retrocedem. Mas o anjo do Senhor está dizendo a Gideão: Gideão, você vai libertar Israel, porque eu estou contigo, e você vai vencer essa dificuldade, esse sofrimento. Fala para o teu vizinho: você pode suportar mais. Você aguenta. Você aguenta. Quantas pessoas, irmãos, perdem membros do seu corpo e em verdade continuam se alegrando, sorrindo para a vida. Amém? Inventa uma coisa nova. Outro dia eu vi uma entrevista de um homem que ele sofreu de um acidente, e aí ele ficou tetraplégico. E ele disse o seguinte: bom, não me sobrou muita coisa, ele falou na entrevista. O que me sobrou foi a minha cabeça, que eu posso mexer para lá e para cá e posso falar e ouvir, mas o restante não funciona. Sabe o que ele disse? Aí sabe o que eu fiz? Ele falando para o repórter: aí eu comecei a me aperfeiçoar em aula de canto. Eu comecei a aprender a cantar, e hoje o que eu faço é cantar. E ele já compôs várias músicas que muito cantor famoso canta dele. Olha que fantástico. Ele diz: eu aperfeiçoei aquilo que ficou comigo. Então, se sobrou a voz, eu vou usar a voz. O grande Martin Luther King disse o seguinte: se você não pode correr, então ande, caminhe. Aliás, se você não pode correr, então caminhe. Se você não pode caminhar, então rasteje, mas nunca deixe de seguir em frente. Amém? De um jeito ou de outro, meu irmão, a gente tem que continuar. Amém ou não amém? Então você pode mais do que você pensa. Você concorda com isso? A gente tem que parar, irmãos, com essa síndrome de Zé Minhoca. Conhece a síndrome de Zé Minhoca? Não. Coitado de mim, quem sou eu, né? Eu sou fraco. Quem sou eu? Sou nada não. Eu sou assim. Eu sofro tanto. Todo mundo sofre, mas eu sofro mais que todo mundo. Se juntar o sofrimento do mundo inteiro, eu acho que Deus, ao invés de espalhar o sofrimento para todo mundo, resolveu entregar tudo na minha casa de uma vez só. Aquela síndrome de Zé Minhoca. Não anda, não vai. É o pobre coitado. A gente tem que parar com isso, meus irmãos. Você é mais do que você pensa, amém ou não amém? Amém? Você pode mais do que você pensa. Você não é mais do que você pensa, você pode mais do que você pensa. É interessante que o apóstolo Paulo, que fala de um Deus que nos socorre, que estende a mão na hora do sofrimento para nós, ele diz o seguinte: como é que Deus faz isso? Ele nos auxilia em todas as nossas aflições. Com qual objetivo? Que é uma das próximas mensagens. Para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Presta atenção nisso. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ajudar pessoas mesmo estando em sofrimento. Eu sou muito abordado por pessoas que às vezes eu peço para fazer determinada coisa, e a pessoa diz: mas pastor, eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso, pastor? A minha vida como é que está, pastor? Como é que eu vou procurar uma pessoa para orar por uma pessoa? Pastor, eu estou sofrendo. Como é que eu vou orar por outra pessoa que está sofrendo? Então você precisa ler a Bíblia, porque Jó estava sofrendo, e Deus falou para ele orar por outros que estavam também passando por uma rejeição, um momento onde Deus falou: não quero mais receber a oração deles, estou irado com eles. Então, querido, você pode ser um instrumento de Deus no meio do seu sofrimento para abençoar outras vidas também. Amém ou não amém? Fala para o teu vizinho: você pode ajudar os que sofrem, mesmo sofrendo, porque enquanto você sofre, Deus te ajuda. Amém? E a mesma ajuda que Deus te dá, você pode dar para outros também. Amém ou não amém? Aleluia. Terceira lição que nós aprendemos, que eu aprendo, que você aprende no vale do sofrimento, é que há um nível de fé
maior para nós. Preste atenção nisso. Primeira lição é que a gente não é tudo isso que a gente pensa, no sentido do orgulho, da vaidade, do achar que eu sou melhor, etc e tal. Segunda lição é que nós podemos mais do que pensamos. Podemos vencer dificuldades que a gente nem imagina. A terceira lição é que há um nível de fé maior para nós. Presta atenção nisso. O sofrimento nos ensina, irmãos, que a fé que estamos vivenciando, ela pode crescer. Amém? Na verdade, a palavra de Deus diz que a nossa fé, ela é desafiada pelo sofrimento. Amém? O sofrimento desafia a nossa fé. A questão é, que tipo de fé você tem diante do sofrimento? Você vai descobrir se tem uma fé amadurecida, se você tem uma fé que ainda está na meninice, ou se você tem uma fé que realmente está consolidada. A palavra de Deus diz para nós, 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, essas provações, esses sofrimentos que os irmãos estavam passando, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Porque até o ouro, que pode ser destruído, ele é provado pelo fogo. Ele passa pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, ela precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Irmãos, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, que a minha fé e que a sua fé precisa ser provada. É uma questão de necessidade. E o sofrimento, ele aperfeiçoa a nossa fé. Amém? E se afundamos, é porque a fé que a gente diz que tinha, não era fé coisa nenhuma. Talvez fosse um pensamento positivo apenas. Deus quer que nós tenhamos, irmãos, uma fé amadurecida, uma fé firme, uma fé que independa das circunstâncias. Esse negócio de você chegar na casa de Deus, ou chegar na casa de Deus para adorar a Deus, aí com aquele semblante de, estou sofrendo, hoje não estou feliz para cantar para Deus não, porque eu estou sofrendo. Isso não é fé, meu irmão. Fé não depende de circunstância. Fé não depende de circunstância, irmãos. Aliás, a própria definição de fé é que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, é a convicção de fatos que não se veem. É a segunda parte do versículo. Ou seja, é verdadeiramente você enxergar aquilo que não está diante de você, muitas vezes a olhos nus. É convicção, é certeza, certeza daquilo que você está esperando. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai me tirar dessa. E isso me dá ânimo para seguir em frente. E isso me põe de pé nos piores momentos da minha história. Eu sei que mesmo sofrendo, Deus está cuidando de mim. Deus está me dando assistência. Deus está zelando por mim. E se tudo aqui der errado, eu vou morar com Ele no céu. Amém ou não amém? Queridos, o apóstolo Tiago disse: meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Olha só, presta atenção nisso. Essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. A questão é a seguinte: quanto mais nós passamos sofrimento, mais a nossa fé amadurece. E uma fé amadurecida, ela produz perseverança. O que é perseverança, irmão? É a capacidade de continuar seguindo em frente quando todo mundo já desistiu. Sabe o que significa isso? Que o poder do sofrimento é para moldar a nossa fé, para aperfeiçoar, para nos levar a um nível de fé maior. Nós podemos tirar isso do vale do sofrimento. E quando isso acontece, nós aprendemos a lidar com problemas da vida. Quando pessoas retrocedem, quando pessoas recuam, nós aprendemos a lidar com esses problemas de uma forma diferente.
perseverando. E aí, meu irmão, escute bem, que o inferno se arrasa. É aí que os seus irmãos começam a dizer: nossa, meu irmão tem todos os motivos do mundo para desistir, mas eu o vejo perseverando, eu o vejo seguindo em frente. Que fé é essa? Que coragem é essa? E sabe qual é a última frase? Que Deus é esse. E alguém vai chegar perto de você e dizer: me ensina, me ensina, me ensina. Como é que você fez para ficar de pé quando você tinha todas as razões do mundo para cair? Você está aqui, meu irmão, amém? Deus está falando com você nessa noite. No sofrimento, nós descobrimos que a nossa força é insuficiente, e por isso nós recebemos a força de Deus, a fé de Deus em nós. É Cristo quem opera em nós. O Evangelho é Cristo vivendo em nós. Não é isso que o apóstolo Paulo declarou? Já estou crucificado com Cristo. Agora já não sou eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. Quando passamos por lutas, há uma grande oportunidade do Cristo que habita em você, do Cristo que habita em mim, viver e vencer aquele problema. Amém? Você está entendendo isso, meu irmão? É Cristo que vai lutar a minha luta. É Cristo que vai lutar a sua luta. É Ele que vai guerrear. É a fé dele que vai entrar em ação. 2 Coríntios 12:10, o apóstolo Paulo diz algo fantástico. Ele diz o seguinte: eu me alegro também com as fraquezas, com as perseguições, os insultos. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos, com as perseguições, com as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Olha o que ele diz: porque quando perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Quando eu perco toda a minha força, então eu tenho a força de Cristo em mim. Repita isso comigo: porque quando perco toda a minha força, então aleluia, então eu tenho a força de Cristo em mim. Parece que alguns sofrimentos vêm para a nossa vida, irmãos, para nos esticar ao máximo, para esticar ao máximo a nossa fé. E parece que quando está no limite, a gente diz: eu vou cair. E de repente você vê uma mão te sustentando. É a mão do Senhor, é o braço forte dele. Quando não tem mais força em você, é a força de Cristo que vai te levantar. Amém ou não amém? Fala para o teu vizinho: você está se sentindo enfraquecido? Então fique tranquilo, porque a força de Deus vai começar a operar na tua vida nessa noite, no poder de Jesus. A força de Deus vai começar a operar na tua vida nessa semana. A força de Deus vai começar a operar na tua vida, meu irmão, ao decorrer dos teus dias. Está perdendo as suas forças? Fique tranquilo, a força de Deus vai operar em você. Você vai ter profundamente na sua vida a força de Deus. Amém ou não amém? Aleluias, glória a Deus. Diga uma coisa comigo: fé e perseverança andam juntas. Amém? Fé e perseverança andam juntas. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que persevera. Tem gente que diz que tem fé, primeiro obstáculo, sai da igreja. Que perseverança, que fé é essa? Fé e perseverança andam juntas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão: quem tem fé tem problema. Quem tem fé tem luta. Quem tem fé tem sofrimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: quem tem fé vence. Quem tem fé persevera. Quem tem fé vai ver o milagre de Deus acontecer na sua vida. Quem tem fé vai tocar com as mãos e ver com os olhos o que Deus está fazendo. Quem tem fé, meu irmão, segue em frente. O mundo fala de fé como se fosse o seguinte: um amuleto que você tem, se agarra nele, diz: eu tenho, você tem, todo mundo tem. Como se fé fosse algo comum e fosse qualquer coisa para todo mundo. E fé não é isso.
Fé é para aqueles que têm andado lado a lado com Jesus e nunca desistem, amém? Como disse na sermão do domingo passado, domingo retrasado, Jesus Cristo experimentou o pior dessa terra e ainda assim disse: vamos seguir em frente porque vale a pena, amém? E eu e você, irmãos, demonstramos fé, não é quando não temos problemas, é exatamente no meio do sofrimento que o nosso nível de fé vai crescer, em nome de Jesus, amém ou não amém? Tiago 1,12 diz: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, amém? Será que esse é você? Porque depois de sair aprovado dessas aflições, ter cumprido o tempo da sua luta, ele vai receber como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam, amém? Coisa linda é olhar para esses irmãos que já estão com os cabelos embranquecidos e ver que esses irmãos tiveram tudo na sua história para parar, para desistir, mas continuam agarrados ao Senhor Jesus, amém? E eles sabem que daqui a pouco, depois que terminar e eles receberem o carimbo de aprovado, eles podem celebrar, porque vão receber o prêmio de Deus. Sabe quando você está tirando lá a sua habilitação, você fica numa agonia, né? Às vezes o instrutor está lá anotando os pontinhos que você perdeu, e aí quando termina, ele desce com a prancheta e você vai atrás, todo curioso: e aí, será que eu passei? Aí chega lá, ele bate o carimbo, pá, aprovado. E você diz: meu Deus, valeu todo aquele sofrimento, valeu aquela agonia, valeu eu ter, ficado nervoso, mas me esforçado, não ter desistido, valeu tudo isso. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, é assim que nós vamos dizer: valeu tudo que passei nessa terra, porque agora estou com o meu Senhor. Aleluias, amém ou não amém? Olha a fé do salmista, meus irmãos, quando ele diz o seguinte: tu me tens feito passar por aflições e sofrimentos, mas me darás forças novamente e me livrarás da sepultura, amém? Olha como é que ele vê: eu estou passando sofrimento, estou passando por aflição, mas eu sei que o Senhor vai me dar força novamente. Fala para o teu vizinho: Deus vai te dar força novamente. Deus vai te dar força novamente. Somente tendo fé no Senhor é que podemos viver, meus irmãos, em profundidade o que o Espírito Santo nos diz. O Espírito Santo nos diz o seguinte: pelo contrário, em tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. 2 Coríntios 4, 16, 18, há uma expressão da fé em ação. Diga comigo: fé em ação. A fé em ação é assim: por isso, nunca, diga comigo, nunca desanimamos. Nunca desanimamos, diga, nunca desanimamos. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória eterna, uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, amém? A glória que Deus tem para você é maior do que o seu sofrimento, você precisa crer nisso, amém ou não amém? E olha o que ele diz: porque nós, vamos dizer isso juntos, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém ou não amém? Você está entendendo isso? Isso aqui é fé em ação. Luta, problema, dificuldade, terror, aflição, perseguição, mas ele diz: nunca desanimamos, nunca perco o ânimo, porque eu sei o que acontece no final. Amém ou não amém? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Como é que isso funciona na prática? Olha só o que diz a Bíblia: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Ele tinha todos os motivos para não acreditar, mas ele creu. Ele acreditou no quê? Na palavra de Deus. O que é que Deus falou para ele? Assim vai ser a sua descendência, como as estrelas do céu, como a areia do mar. Deus só falou isso para ele, meu irmão. E o que ele fez? Deus mostrou a multidão de filhos da descendência de Abraão? Não. Deus só mostrou estrela no céu e o pó da terra e falou assim: pode acreditar em mim que vai ser desse jeito. E a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Abraão creu naquilo que Deus falou. Deixa eu te falar uma coisa: nós somos desafiados a termos o mesmo tipo e nível de fé de Abraão.
Que fé é essa, pastor? Uma fé que simplesmente acredita naquilo que Deus disse e acabou. Amém? Se Deus falou, é isso e acabou. Não tem questionamento. Abraão creu numa frase de Deus: assim vai ser a sua descendência. E olha o que diz o texto bíblico: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Então, primeira coisa, Abraão creu no que Deus falou. Segunda coisa, nesse texto, é que a fé não é alienação. Diga comigo, fé não é alienação. O que é alienação, irmão? A gente fala com uma pessoa alienada quando parece que ele vive em outro planeta. Falou assim: ó, alienado, não está vendo o que está acontecendo ao seu redor, não? Não, está tudo zen, tudo maravilhoso. E o Brasil? Está cada vez melhor. E esse monte de gente morrendo? Está tudo bem. Isso é um ser alienado. Fé não é alienação. O texto diz que Abraão olhou para si e viu: eu tenho 100 anos. Minha mulher tem 90 anos. Nós já estamos velhos. Toda a possibilidade de eu ter filhos já acabou, porque eu estou com 100 anos. Minha mulher nunca teve, está com 90. Agora então menos ainda. Talvez se ela tivesse uns 70, Deus teria feito milagre. Mas fazer um milagre uma mulher de 90 anos, uma mulher de 90 anos engravidar, isso aí não dá não. Ele olha, ele admite a questão da fragilidade, ele admite a realidade, mas ele não duvida. Ele continua se fortalecendo na fé, dando glória a Deus. Esse dar glória a Deus é dizer: Deus, eu vou continuar acreditando para que o Senhor seja visto na minha vida. Amém ou não amém? E ele termina o texto, então, o apóstolo Paulo dizendo: ele estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Diga comigo, plenamente convicto. Fala para o teu vizinho, isso é fé. Plenamente convicto. Convicto ao máximo. Amém ou não amém? Fala para o teu vizinho, é esse nível de fé que Deus quer que você tenha. E o sofrimento te leva para esse nível de fé. Aí que é doído, né, meu irmão? Aí que é doído. Mas são lições do vale do sofrimento. A última lição que eu quero compartilhar com você nessa noite, lição que eu aprendo, que você aprende, é que Deus é mais, diga comigo, Deus é mais e pode mais do que podemos saber ou imaginar. Deus é mais e pode mais do que podemos saber ou imaginar. Amém? Olhando para Jó, teve um amigo de Jó que chegou para Jó e disse o seguinte: esse amigo aqui é o Eliú. Ele diz o seguinte: mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Fala para o teu vizinho assim, ou fala para cá, meu. Uau! Que palavra, meu irmão. Mas Deus nos ensina por meio do sofrimento e usa a aflição para abrir os nossos olhos. Amém? Somente conhecendo a Deus, irmãos, é que nós podemos chegar a essa conclusão. Deus é mais do que podemos pensar ou imaginar. Ele pode mais e Ele é mais. A gente pensa que Deus nos deixou no sofrimento, mas é Ele que está sentado, né, com um chapéu de mestre, com uma régua na mão, nos ensinando por meio do sofrimento. Venha para a escola do sofrimento, Ele diz. Sente-se aqui, que você vai aprender umas lições agora. Amém ou não amém? O sofrimento, irmãos, nos mostra um Deus que usa a dor para nos ensinar sobre Ele mesmo. Um Deus que usa a dor para nos ensinar sobre Ele mesmo. Em Jó capítulo 42, versos 5 e 6, Jó diz o seguinte: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse
e me arrependo, sentado aqui no chão, no monte de cinzas. Ele diz: eu acabei de descobrir que o Senhor pode mais, que o Senhor vai fazer mais do que eu estava pensando e imaginando. E ele diz: o meu conhecimento do Senhor era um conhecimento superficial, só de ouvir falar, mas agora o meu conhecimento é um conhecimento profundo. Deus, diga comigo, Deus é mais e pode mais. No vale do sofrimento, nós podemos também conhecer um Deus que não perde o controle. Em geral, quando as pessoas são pressionadas, elas perdem o controle. A gente está cansado de ver pela TV aquelas famosas pegadinhas, né? Aí pega aquele ator famoso, tranquilo, né? Aquela atriz, aí vai fazer a pegadinha. Quando ela é pressionada, quando ele é pressionado, irmão, aquelas pessoas mudam o comportamento. Vira uma fera, quer bater em todo mundo. A gente em geral, quando é pressionado, irmão, a gente faz isso. Mas Deus não, irmão. Não há nenhuma pressão que possa mudar Deus. Amém ou não amém? Ele tem tudo no controle. Deus, Ele usa o sofrimento para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Tem muita gente que vive no orgulho e vai passar pela escola do sofrimento. E tem gente, irmão, que gosta de repetir a escola do sofrimento. Ele entra, não aprende a lição, perde, volta de novo. Não aprende a lição, volta de novo. Continua o orgulho, tudo vai saindo da mão dele. Já viu aquela pessoa que é orgulhosa, gosta de pisar em todo mundo? Aí de repente vem um acidente, perdeu o carro, mas ele continua lá orgulhoso. Aí vem uma enfermidade, ele continua lá orgulhoso. Aí vem um problema na família, ele continua orgulhoso. Quer dizer, esse sujeito vai ficando na escola do sofrimento, não sai. Fala pro teu vizinho, vê se passa logo, viu? Vê se passa logo. Vê se aprende logo. Amém? Vê se aprende logo a ser grato, a não ser orgulhoso, orgulhosa. Vê se aprende logo a ser mais humilde. Vê se aprende logo a valorizar mais a Deus. Tem gente que não vem aos cultos, e aí passa por sofrimento lá no leito e diz: ai meu Deus, eu agora quero ir a todos os cultos, que saudade da minha igreja. Não precisava disso. Não precisava disso. O pior não é isso, né? O pior é quando a pessoa diz isso e quando sai do sofrimento esquece tudo que ela disse. Uma vez uma pessoa falou: pastor, foi importante eu passar por isso, mas agora vai ser tudo diferente. Eu serei um crente melhor. Eu vi que eu não estava fazendo nada para Deus, mas depois que eu sair desse hospital, só pode orar, pastor, por mim, pode orar, porque depois que eu sair daqui, só vai ver como é que eu vou ser na igreja. E ele saiu e ficou pior. Ah, meu irmão, Deus usa o sofrimento para moldar o nosso caráter. Se o teu caráter não está bom ainda, Deus vai usar o sofrimento para dar uns apertos. Tem hora que Jeová para o que a gente está fazendo, igual avião. Já viu? O avião tem que parar de tempo em tempo para manutenção, senão cai e mata um monte de gente. Aí vai começar a apertar uns parafusos, aqui, ali, umas polcas. O sofrimento faz isso com a gente, meu irmão. Dá um apertozinho aqui, um aperto ali. E eu espero em Deus, irmãos, que a gente fique bem apertado logo para resolver o problema. Amém ou não amém? Olhe para a palavra de Deus, Gênesis 45, de 5 a 8. Olha o que José diz aqui. Agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos, por terem me vendido, a fim de ser trazido para cá. José está se revelando aos seus irmãos, diz: não fica aborrecido, não fica triste não. Vocês me venderam como escravo, mas não fica não. Porque foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo, e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra, nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, Deus, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês nesse país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que mandaram para cá, mas foi Deus. Amém? Eis aqui um homem que aprendeu na escola do sofrimento. José, meu irmão, era um garoto de 17 anos, vaidoso, orgulhoso sim. Gostava de contar os sonhos dele para os irmãos dele, só para fazer inveja nos meninos.
andava com a túnica de muitas cores, que o pai dele tinha feito para ele, parecendo um carnavalesco em pleno deserto, um arco-íris ambulante, o famoso burro de cigano, né? Todo enfeitado. E lá vai José, com aquela túnica bonita, os irmãos dele com a roupa tudo rasgada, de tanto trabalhar, e ele lá com aquela túnica, não botava a mão em nada. Ele era, sabe o que? Função dele, olheiro. Tem um monte de gente que trabalha com essa função hoje em dia, né? Fica só olhando a paisagem, olhando a vida das pessoas. Trabalhar que é bom nada. Era o que José fazia. José sai de casa, o dia que ele é preso, jogado numa cova, ele sai de casa com o objetivo de fazer, sabe o quê? Ver o que os irmãos dele estavam fazendo para entregar para o pai. O texto diz lá, o pai diz, vai lá, vai ver o que seus irmãos estão fazendo, vocês estão trabalhando direitinho. E lá vai José, deixa eu dar uma olhada. Aí José começa a perguntar, cadê meus irmãos? Estão aqui não? Eles tinham que estar aqui. Estão aqui não, né? Quando eles vai chegando, os irmãos dele o prendem. José então era esse garoto, esse jovem, que de certa forma era presunçoso, meus irmãos. Narizinho empinado. Mas olha o que ele está dizendo aqui. Foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que me emancipou de uma cova. Foi Deus que me permitiu ser vendido como escravo. Foi Deus que me deixou ir para a prisão. Por isso que ele não reclama em nenhum momento, porque a consciência de José era que Deus estava trabalhando o caráter dele. Amém ou não amém? Deixa eu te falar uma coisa para você nunca mais se esquecer. Quando você estiver passando pelo sofrimento, lembre-se de uma coisa: é Deus quem está trabalhando o seu caráter. Amém ou não amém? E muitas vezes Deus está fazendo isso. Olhe para cá. Muitas vezes Deus deixa você passar aperto, sabe para quê? Para você depois aprender a lidar com aquilo que Ele tem para te dar. Amém? Tem muita gente que Deus está preparando para ser muito próspera nessa terra. Amém? O que você está passando é por uma preparação. O melhor de Deus está por vir na tua vida, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Sabe, outra coisa que nós conhecemos de Deus no meio do sofrimento, falando aqui de Ló, por exemplo, o apóstolo Pedro diz o seguinte: quando Deus tira Ló lá de Sodoma e Gomorra, tudo isso nos mostra que o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele, e também sabe como guardar os maus debaixo de castigo para o dia de julgamento. Deixa eu te falar, como servo de Deus, como filho de Deus, há um limite para o seu sofrimento. Amém? Pedro está dizendo que Deus, Ele sabe como livrar as pessoas do sofrimento, pessoas que são dedicadas a Ele. Você é alguém dedicado ao Senhor? Fique tranquilo, Deus sabe como lidar, como livrar você no meio da sua aflição, do seu sofrimento. Pedro diz que Deus é um Deus justo e que Ele põe limites ao sofrimento dos justos. O limite de Deus é o livramento que Ele te dá. Amém? O limite do seu sofrimento é o livramento que Deus dá para você. E esse texto, ele está em plena conformidade com o Salmo 34, verso 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Vamos dizer isso juntos? Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Mais uma vez, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Todas, 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 todas. E eu quero encerrar essa mensagem lembrando a você dessas lições, de que você não é tudo isso que você pensa, mas também que você pode mais do que você pensa, e que também há um nível de fé maior para você, e que você pode conhecer sobre um Deus que pode mais, um Deus que é mais e pode mais do que você pensa, do que você conhece. Em Jó, capítulo 5, verso 18, nós estamos seguros nas mãos de Deus, e podemos pensar assim: Deus fere, mas Ele mesmo faz o curativo. Ele machuca, mas as suas mãos curam. Amém? Amém? Você está entendendo isso? Ele permite você sofrer para mudar teu caráter, para mostrar a você que você não é tudo isso que você pensa, não. E mostrar a você também que muita coisa que você diz acerca de você mesmo está errado. Você pode fazer mais, você pode vencer mais. E para fazer você entender que é um nível de fé maior para você. Então, Ele mesmo cura, Ele faz o curativo.
E é isso que nós vamos pedir ao Senhor nessa noite, amém? O pessoal que está em casa vai fazer a mesma coisa. Nós vamos orar para que Deus ponha o curativo dele na nossa vida, no sofrimento. Para que, se alguém está aqui ouvindo essa mensagem e está passando por um momento de sofrimento, aprenda logo a lição. Eu queria chamar os dois meninos de novo para nos abençoar com uma canção, falando nesse final de mensagem. Enquanto eles vão cantar, irmãos, nós vamos refletir diante de Deus sobre a mensagem que ouvimos. E em seguida eu vou orar, abençoando a sua vida, abençoando o pessoal também que está em casa, né? Se não der tempo, pelo horário do programa, que Deus abençoe aqueles que estão nos ouvindo em suas casas, que Deus tire logo vocês do sofrimento, em nome de Jesus, alivie logo a dor na vida de vocês, que vocês também aprendam logo a lição do vale do sofrimento, em nome de Jesus, amém? Vamos orar agora, feche seus olhos aí no seu lugar. Pai querido, eu quero apresentar para o Senhor, no nome de Jesus, as vidas que estão aqui, todos que me ouvem nessa noite, em suas casas, no seu trabalho, seu carro, indo, vindo. Ó Deus, eu não sei onde estão as pessoas todas, mas o Senhor vê cada uma delas agora. E quando essa mensagem, Deus, chega ao fim, eu quero aplicar, ó Pai, nessa oração, um pedido, para que o Senhor, no nome de Jesus, trate com cada um de nós, e que as lições do vale do sofrimento sejam aprendidas por nós, e algumas lições nós aprendamos rápido, a fim de que possamos lidar melhor com o sofrimento. Guarda, Deus, a tua igreja, guarda cada um de nós, e como diz o texto que lemos, o Senhor mesmo faça o curativo em cada um de nós, nas nossas feridas. Nós oramos por aqueles também que em suas casas estão sofrendo, padecendo, que o Senhor cure, que o Senhor liberte, que o Senhor transforme, que o Senhor faça novas todas as coisas. Nós oramos pelo poder daquele que pode todas as coisas, que cura, que ressuscita, que dá vida aos mortos, que faz paralíticos andarem, cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem. Nós oramos por aquele que tem aberto os ventres, ó Deus, tantas mulheres. Oramos no poder do nome dele, Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém e amém, Jesus.